Beleza, pessoal, passamos pelos alertas. Uma coisa interessante antes da gente passar ali para a última tour ali nos nossos dashboards, no que a gente fez nesse módulo, alertas precisam ser eficientes, né? Coisas que vão precisar que o time que está cuidando daquele serviço entre em ação, né? Não adianta a gente ter alertas de estimação. Eu já falei sobre isso nos módulos passados, né? Dos pilares aí da observabilidade. A gente tem a gente tem que ter bem definido, né, o que que é um alerta, o que que é um ticket, o que que é um login, tá? Informações, log, ticket, algo que a gente pode, tem que fazer, mas não precisa fazer agora. Alerta a gente precisa fazer agora, então a gente precisa agir. Então, naquele caso ali do alerta que a gente colocou de taxa de sucesso, a gente precisa de alguma forma, né? No caso, debugar a aplicação, ver o que está acontecendo, os logs e resolver, né? Abrir um fix, investigar, né? Porque é um problema, a gente está tomando muito erro. Caso então, voltamos aqui para a nossa pro Grafana. E aí vamos dar uma última tour aqui para a gente ver o que que a gente fez, tá? Primeiro a gente tem várias integrações aqui com três backends, né? Então, se a gente for ver, a gente tem integração com o Lock, Prometheus e o Tempo. Prometheus a gente tem a integração aqui com as métricas, né? Várias métricas, inclusive métricas do Node Exporter, de outros componentes do próprio Prometheus, integração com a App Manager. A gente tem um tempo que também que vai ser o nosso back-end de tracing. A gente tem um OpenTelemetry Collector que está mandando para esse back-end. Tem um Lock também, que é o nosso back-end de logs. A gente tem um agente também, que é o Prometheus, que está mandando os logs para o Lock. Então, todos eles funcionando aqui. A gente criou também um dashboard que é para nossa aplicação especial, tá? Então a gente tem a parte de tracing, logs e nossos SLOs. Os nossos SLOs, como eu havia falado nas aulas anteriores, a gente precisa sempre estar de olho no tempo que a gente está avaliando, né? E é sempre importante a gente ter visão do que a gente precisa entregar para o usuário final. Então, o uptime é uma coisa que o usuário final vai precisar, a gente precisa estar 100% disponível. A gente precisa deixar 95% das requisições abaixo de uma porcentagem que a gente acha que é o limiar, né? Então, a gente não pode passar de 100%, que a gente precisa estar observando, né? Então, o sucesso de requisições também, a gente tem que deixar uma taxa de erro abaixo do que a gente tá calculando ali, né? Então, isso aqui a gente pode colocar várias outras coisas, tá? Por exemplo, não só SLOs aqui, a gente pode botar CPU, memória, informações sobre o banco de dados, né? Que tiver envolvido com essa aplicação. Então, queries executadas, logs da, desse, dessa instância de banco de dados para a gente entender o que está acontecendo no banco de dados também, dos componentes que estão acontecendo, né? Então, mais uma coisa interessante a gente viu aqui também que é possível criar tracing, né? Dashboard de tracing aqui, né? Painéis de tracing, de logs também, para a gente ter de bate pronto aqui informações sobre o que está acontecendo nesse tempo específico. Aqui eu estou pegando 3 horas e ele está me trazendo alguns dados antigos, né? Então, se eu botar aqui nos últimos 5 minutos, ó, não tem nenhum dado de trace que demorado mais de um segundo. Isso aqui é algo bom pra gente, ou seja, a gente não tem que ficar observando isso, os logs com erro 500, post métrico que a gente não tá mandando post nenhum. Então, é legal isso daí, porque a gente tem um bate-pronto do que está acontecendo, né? Então, se a gente precisar também ver o que está acontecendo nesse cara aqui, a gente pode abrir ele, ó, que aí ele vai sair da tela, no caso, né? Mas vamos, vamos fazer o seguinte, ó, vamos melhorar aqui, a gente vai dar um Explore. E a gente pode dar um Explore aqui, ó, e a gente consegue ver exatamente lá no Explorer do tempo o, o que aconteceu com esse spam, né? A gente vê o spam, então a gente tem o que aconteceu com ele, ó. A gente sabe qual foi o DB carry, né, que aconteceu, né? Foi um select, folder name, nesse timestamp. A gente tem alguns atributos, ó,
o customer que foi enviado, o CPF dele, a gente consegue fazer um debug mais. E se não der para a gente conseguir mais informações, a gente pode splitar ele, ó, nesse tempo que está especificado, né? A gente pode splitar ele com, por exemplo, o lock, né? Então a gente pode pegar aqui a app e colocar aqui o Lores API e a gente consegue pegar também informações aqui, né? E aí como esse aqui foi, a gente consegue pegar, né, a gente consegue pegar a requisição certinha, né, a gente consegue pegar o Trace ID dele e às vezes a gente consegue vincular isso com um log específico, tá? Então bem legal isso aí também. Então a gente pode pegar aqui o Prometheus, né? A gente pode pegar aqui, ó, HTTP, que é as métricas que a gente está fazendo, request total no tempo de método, a gente pega o post. No caso, método get, né? Nesse período de tempo. A gente conta aqui, a gente não tem nada. A gente está pegando aqui os últimos 5 minutos. Ó, tem o método get para o pfHealth. Só que para a gente pegar aqui no tempo especificado, né? A gente pode botar aqui nas últimas 3 horas. E aqui a gente bota nas últimas 3 horas também. Ó, aqui a gente tem o endpoint aqui que a gente está pegando, ó, customer CPF. Pegamos ele aqui, ó. A gente viu que ele deu um pico aqui, ó, que é o status code. A gente sabe também qual o rate dele, quantas requisições foram enviadas para aquele tempo exclusivo dele ali também. Fora isso, a gente consegue também fazer personalizações, né? Por exemplo, eu estou aqui num namespace aqui de workload, né? E aí eu quero dar uma visualizada disso aqui num outro dashboard, né? Então a gente vai dar um explore. A gente viu aqui, ó, que ele consegue pegar esses dados aqui, né? E aí a gente pode dar um split aqui, ó. Só que a gente vai e bota, sei lá, tempo. Search. Vamos só tirar remover essas carries aqui, adicionais. E aí a gente tem todos os spams que aconteceram nesse tempo. Então, se aqui a gente quiser, por exemplo, ó, a gente tem um stateful set, vamos pegar só o deployment dele aqui, ó. O gráfico é sobre uso de recurso cota, né, com o CPU usage total. Então, a gente vai pegar aqui, ó, por exemplo, o máximo que ele deu aqui, ó, nesse meio tempo. Ele já atualiza aqui do lado. Aí a gente sabe mais ou menos que deu bastante chamadas, né? No Laravel API, né? Se a gente for ver aqui, foi no, foi no nome customer, barra customer. Se a gente for ver quais são os traces ID, te vê que foi no barra customer, que foi post. Né? A gente tem os planos atributos. A gente tem um evento aqui, ó. Uma exception. Erro duplicate key unique violations. Então isso aqui a gente consegue fazer um vínculo, né, de aconteceu subiu um pouquinho o nível de CPU e a gente conseguiu bater aqui no trace que a gente teve é, essa, como é que eu posso falar? Essa exception estava acontecendo no post, a gente viu que ele estava demorando 200 milissegundos e tal. O que a gente pode fazer aqui, ó, é copiar essa exception, né, a gente fechar aqui, ó, fechar, a gente dá um split aqui também de novo. Vamos tirar essas, essas carries que a gente não vai usar. Vamos botar o lock. O app a gente coloca Lars API e a gente tenta encontrar esse texto aqui. Peraí. A gente tenta encontrar uma exception, né? Qual que é a exception que a gente pegou? Vou pegar tudo que é erro 500 para ficar mais fácil.
A gente pegou aqui, ó, um erro aqui que a gente pegou de duplication key, né? A gente pode colocar aqui, né, tudo que tiver essa mensagem nesse tempo específico. Então, quando eu jogar aqui, por exemplo, esse tempo aqui de aumento de CPU, ele já vai modificar aqui também, né, a carry. E a gente pega aqui, ó, toda essa duplication aqui, que seria, no caso, essa mensagem aqui. Vamos tentar pegar ele, ó. Se a linha contém isso daqui. Então a gente pegou todos os erros, né, nesse esse meio tempo aqui. E a gente consegue bater aqui com a métrica de CPU também, que a gente viu que começou a aumentar a CPU. Quer dizer que a gente consegue bater que foi por causa desses erros aqui, né? Então aqui a gente teve um problema, por exemplo, de saturação. A gente pode ter um alerta nessa saturação. A gente consegue dar um explore aqui e splitar os dados, né? Ver se tem alguma relação, né? Esse aumento do CPU com, por exemplo, algum erro que está acontecendo nesse meio tempo. Ou algum tracing, né? É só a gente mudar aqui o tempo e botar o nosso data source, né? Ó, mesma coisa. A gente pegou os traces aqui desse tempo aqui exclusivo que a gente está comparando, né? O scope que a gente está comparando. Bom, pessoal, é isso. Na próxima aula a gente encerra aí esse módulo e dá as últimas considerações aí para você sobre tudo que a gente aprendeu aqui nesse módulo.